Estamos aqui para iniciar o programa Sete de Arte e Música, que hoje conta com a participação dessa pessoa maravilhosa. Ele tem 29 anos, é um grande ator, um maravilhoso advogado. Eu sei que ele toca algumas coisas também é músico, né? E é um prazer estar recebendo aqui Guto Galvão. Tudo bom, Guto? Tudo ótimo, Cris. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você mandou mensagem para a gente conversar. Já é a segunda vez que a gente senta para poder trocar uma ideia. A primeira vez foi sensacional, lá nos Janelas, né? Eu E, amei enfim, fazer os janelas com você, foi maravilhoso. Aquele e, papo enfim, foi muito legal. enfim, é um grande prazer poder estar aqui para a gente falar um pouco. Enfim, vamos que vamos. Guto, me diz uma coisa. Você vem de uma terrinha que eu morei quando eu era pequenininha e que Ah, eu amo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de Belém do Pará, né? aham. Cris, inclusive, falo com você aqui de Belém do Pará. Estou passando férias aqui com a minha família, depois de quase 2 anos, inclusive, sem vir aqui. O ano passado e o ano retrasado foram 2 anos de muito trabalho, assim, eu fico muito feliz. E, assim, eu tenho não só um carinho, mas um orgulho muito grande de ser paraense. Eu acho que nós, paraenses, a gente tem uma coisa da nossa cultura, obviamente, a gente recebe coisas de fora e tal, só que a gente tem uma coisa de querer manter a nossa culinária, querer manter a nossa música, querer manter todas as coisas de influência indígena que a gente tem. Então, para mim, realmente é um grande prazer não só estar aqui no Pará falando com você, mas inclusive ser paraense, poder levar esse DNA paraense que eu tenho lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para os lugares que eu trabalho, porque eu tenho certeza que isso é uma assinatura que a gente tem que Com é só nossa. certeza. Aham. É muito forte, né, Guto? É muito assim. E eu sou muito grata de ter podido conhecer, né, Belém do Pará também, que é linda, né, maravilhosa. Me Sim, a diz gente. uma coisa, você se formou, não é, em direito, né? Você é Uhum. advogado. Sou. Me conta como foi a saída do direito para a arte, ser ator. Como é que foi isso, Guto? Cris, assim, no fundo, eu venho de uma família de artistas, assim. Eu tenho vários tios que são principalmente músicos. Ator, eu sou o único, por enquanto, né? Mas eu tenho uma família cheia de músicos, assim, cheia de artistas. No caso específico dos meus pais, eles são empresários e eu fui criado, digamos assim, aqui em casa a gente até brinca, assim, que eu e os meus irmãos, a gente podia fazer o que a gente quisesse, desde que fosse engenheiro, médico ou advogado. Aí, podia escolher, você fica à vontade. E no fundo, eu nunca questionei isso, sabe? Eu sempre fui basicamente vivendo a vida dia após dia. Me formei no ensino médio, entrei pro direito, comecei a cursar aqui. Inclusive, eu acho que é um curso maravilhoso, que devia ser ensinado, inclusive, nas escolas. E, assim, eu até brinco que a minha carreira artística começou com uma dor de garganta, assim. Porque eu, num dia basicamente qualquer, eu começo a sentir um incômodo na garganta, e é uma Uhum. doença que vai evoluindo para uma febre, que evolui para uma medicação muito forte, idas e vindas de hospital, e ninguém sabe o que eu tenho, basicamente. E até que um dia aleatório, 20 dias depois de estar nessa doença que não se resolve, eu sinto uma coisa estranha no coração, assim, literalmente no coração. Hum. Eu costumo dizer assim que não foi a pior dor que eu senti na vida, mas foi a dor mais estranha. Que eu literalmente eu conseguia sentir o meu coração batendo no meu peito, assim, sabe? Aí eu tava com a minha mãe do lado, mãe, me leva para o hospital que eu tô passando mal, assim. Eu já estava doente há vários dias, então obviamente era uma preocupação que a gente tinha. Me levaram para o hospital correndo e eu fui passando mal dentro do carro. Chegando lá, me levaram direto para a UTI e me fizeram os exames e pum, assim, o diagnóstico inicial que eu tinha
é que eu, com 22 anos, eu tinha infartado. Nossa, Aí Guto. foi. Aí passou-se mais alguns dias, fizeram mais exames, entenderam a progressão da minha doença, e um dia chegaram comigo na cama e falaram: "Então, Guto, nós fizemos", Carlos, né, era Carlos Augusto. "Fizemos mais exames e, assim, chegamos à conclusão que você não infartou, mas que a gente não sabe o que que você tem". Aí só sabiam que eu estava com um problema no coração. Depois de mais algumas semanas, eu descobriram que eu tinha, na verdade, miocardite viral. O que que é isso? Eu basicamente ganhei na loteria ao contrário das doenças, assim. Nossa. Eu peguei um vírus da gripe, que em alguns casos muito raros, ele sai da coisa respiratória aqui e se aloja no coração. Então é uma questão gravíssima que conseguimos encontrar a tempo e eu me recuperei. E esse período para mim foi muito importante, porque pela primeira vez eu comecei a me questionar do caminho que eu estava seguindo para minha vida, das coisas que eu queria fazer. E eu tenho uma memória muito forte de um dia eu tô na UTI e era de madrugada, eu só sabia disso porque as luzes estavam apagadas. Você não tem noção de hora, você não tem noção de nada ali. É. E eu lembro de ter feito uma retrospectiva, assim, e eu pensei do tipo: "Égua, se eu Deus o livre morrer hoje aqui, o que que eu fiz da minha vida, assim?". A conclusão foi que eu não tinha feito nada que eu me orgulhava, nada que eu quisesse. Então eu prometi para mim mesmo, assim, que se eu conseguisse me recuperar daquela doença, eu ia começar a fazer o que eu queria. Que na época não era nem teatro, na época era música, inclusive. É, o meu sonho era montar uma banda, viajar pelo Oh, Brasil, pelo coisa mundo, linda. fazer turnê. Esse era o meu sonho. O meu sonho era Eita. fazer o que você tá fazendo. Oh. Aí, Bora via- fazer. Você pode fazer viajar pelo tudo, as duas coisas. viajar pelo mundo, pela Europa, turnê, eu gostava muito de rock. Eh, Enfim, aí eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer o que eu gostava. E, coincidência ou não, no dia seguinte encontraram o diagnóstico da minha doença e eu consegui me recuperar. Enfim, demorou um tempo ainda. Passei ainda 40 dias na internado, 10 dias na UTI, 3 meses de cama, um ano sem fazer atividade física, Nossa, mas Guto. foi. Isso, assim, de 22 para 23 anos. Então eu era Nossa. muito novo, assim, quase que eu não Muito. tô aqui. E me recuperei, comecei a tocar com a minha banda que eu tinha no ensino médio, e um dia o meu telefone toca. Era o meu irmão, ele me liga e ele: "Guto, eu tô aqui no shopping, tô me inscrevendo numa escola de teatro que tá vindo do Rio de Janeiro, tu não tá a fim de fazer?". Aí eu lembro de sentir um calorzinho no peito, sabe, uma coisa diferente, assim. Aí eu despretensiosamente, assim, eu falei: me inscreve nesse negócio aí, Pedro". Foi assim mesmo. Aí eu comecei a fazer aula de teatro com o meu irmão, inclusive, e eu costumo dizer assim que eu passei a vida inteira apaixonado e querendo casar com a música, e eu conheço o teatro e descubro que é o amor da minha vida, assim. Então é uma trajetória um pouco dessas. Ai, muito bom, Guto. Mas, Guto, tu já fizesse musical, não, né, Guto? Não, ainda não tive a oportunidade de fazer musical. Durante Porque muitos aí, porque aí você vai poder cantar, dançar, atuar, vai ser fantástico isso. Eu quero ver, viu? Eu gosto muito de musicais, assim. Tipo, a minha carreira, ela foi caminhando pro lado de fazer menos teatro e fazer basicamente audiovisual, assim, que é o que a gente chama de televisão, cinema, o streaming agora que está crescendo muito. E o teatro foi ficando um pouco pelo caminho, assim, mas é uma coisa que com certeza eu quero voltar e eu vou voltar a fazer. Coisa boa, Guto. Guto, eu queria saber, né? Quando você saiu do hospital, aí você participou dessa seleção e tal, com teu irmão, mas Uhum. me contaram que você participou de um clipe aí, né? Que foi sucesso, né? Como é que me conta essa Participei. história aí desse clipe e a história da tua tia quando viu o clipe e não sabia que você estava no clipe, né? Essa é uma história curiosa, assim, do tipo, o clipe que a gente está falando aqui é do Quem Não Te Quer Sou Eu, da Fafá de Belém, que, Exato. assim, é uma situação que é muito curiosa, porque durante muito tempo, nessa época, inclusive, eu ainda não tinha assumido que eu fazia teatro e que eu estava querendo ser ator, então era uma coisa que estava um pouco escondida, na verdade. Então, eu estava
gravando um seriado chamado Scott na Amazônia, que é um seriado que era para TV Cultura, que era para TV Brasil, mas que seria passado nacionalmente pela TV Cultura. E assim, a gente, quando a gente está filmando, a gente começa a filmar muito cedo, assim, o transporte, o carro, a van passa na nossa casa e às vezes 3:30 da manhã, para você 6 horas da manhã já está gravando. E eu Exato. lembro de um dia específico, assim, eu tô sendo maquiado, sendo preparado para entrar em cena, e eu percebo que o figurinista, ele tá me olhando, assim, sabe? Aí ele tá me olhando, aí eu olho para ele olha para mim, aí ele: "Guto, tu sabe dançar brega?" Aí eu acho curiosa essa pergunta, 6 horas da manhã, sabe. Aí eu pergunto: "Por que, Maurício?" Aí ele: "Olha, porque eu tô produzindo o próximo clipe da Fafá de Belém. Aí, assim, vou ser honesto contigo, quero te chamar para fazer a figuração, mas eu tenho certeza que a Fafá vai olhar para ti e vai querer que tu seja o namorado dela." Aí eu virei para ele assim: "É sério, Maurício, tu acha isso?" Aí ele: "Eu tenho certeza." Aí eu pensei assim: "Pô, eu não sei dançar brega." Aí eu virei e falei pra ele assim: "Pariti, óbvio que eu danço, olha pra mim, rapaz." Aí falei que eu sabia dançar e não sabia. Aí eu achava que eu ia ter tempo de me preparar, assim. Aí o Mauriti retorna pra mim: "Tá beleza, Guto, a gente vai gravar amanhã. Aí eu vou te passar as coordenadas ao longo do dia." Então beleza, eu segui a minha rotina normal de gravações, que eu estava gravando a série, né, nesse dia. Cheguei em casa desesperado, assim, liguei para uma amiga minha: "Elisa, socorro, preciso aprender a dançar brega urgente." Aí busquei ela na casa dela, a gente fez um passadão de brega, aprendi a dançar rapidinho ali. Voltei para gravar no dia seguinte, porque a gente estava naquela rotina de gravações, que sempre é uma loucura, e fui lá onde a gente ia gravar o clipe. Então, chego lá, sou preparado por toda a equipe que estava lá fazendo a assistência, a assessoria. Aí eu escuto foi no Bar do Rubão, que é um bar bem tradicional aqui em Belém. Aí eu ouço, assim, a risada da Fafá e uma comoção, o pessoal chegando de longe. Eu: "Eita, a Fafá chegou." Aí eles explicam pra gente, chegam lá, como é que vai ser, o que que a gente vai fazer, quais as intenções. Aí a Fafá fala: "Gente, agora eu vou escolher quem vai ser o meu namorado." Eh, Dito e feito, Cris. Eu imagina que eu era uma cabecinha no meio de 100, 150 pessoas, assim. A Fafá, ela vai passando o dedo, assim. Quando ela para em mim, assim, ela: "Você vai ser meu namorado." Foi exatamente foi exatamente assim. Eu falei: "Meu Deus do céu, o Mauriti sabe o que tá fazendo." Sabe, ele Aí sabe o gosto da Fafá. Mas também você é lindo, né, Guto? Quem não queria ser sua namorada, né, Guto? Obrigado, Cris. Aí, não, foi dito e feito. Eu vejo a mão dela passando assim, a mão e o olho dela passando assim, quando ela para em mim, assim: "Você vai ser meu namorado." Que massa, foi legal demais, né, Guto? Foi muito bacana. Aí a gente gravou o clipe. E assim, o que eu acho mais legal desse clipe foi que, assim, o primeiro trabalho para televisão que eu tinha feito foi essa série para TV Cultura, que foi o primeiro que eu cheguei a fazer. Só que esses trabalhos demoram muito para fazer. Você grava um dia, vai sair em um ano e pouco depois. É, Então, o clipe é muito mais rápido que sai com 2, 3 meses. Então, esse clipe teve um grande lançamento aqui em Belém, foi no Teatro da Paz, e várias pessoas foram assistir, sem saber que eu fazia parte. Então, o clipe tá passando, de repente, aparece o Guto lá com uma camisa verde-limão, assim, começa a dançar com a Fafá, e: "Meu Deus, é o Guto, o que que tá acontecendo?" Aí basicamente, o clipe da Fafá, o que foi mais especial para mim, é que como foi o primeiro grande que saiu, assim, basicamente foi quando eu tive que assumir que eu estava querendo ser ator e que era isso que eu estava fazendo, então foi bem legal, assim. Foi uma coisa que trouxe, foi ver inclusive para bancar isso que eu estou fazendo, sabe, de estar trazendo também resultados, de estar também construindo uma trajetória, então para mim foi muito especial. com certeza. E aí a família, todo mundo ficou sabendo, né? Quem não sabia, Aí deu aí tudo ficou certo, sabendo. né? Deu tudo Não, certo depois, né? deu, é o telefone da família tocando: "Eu vi o Guto no Teatro da Paz, ele estava dançando com a Fafá." Mas, Guto, são muito legais essas histórias, né? É Sim, muito, sim. muito bom. E você iniciou em grande estilo, né? Foi maravilhoso. Isso foi Foi. fantástico. Mas, Guto, me conta um pouquinho aí desse filme tão premiado, né? Que é o Pureza, né?
teve 28 prêmios, não foi isso? Eu tô doida assim que você me conte como é que foi isso, como foram as filmagens, como é que foi trabalhar com Dira Paz, né? Que Nossa. não foi a primeira vez que você já trabalhou com ela, você já tinha trabalhado em Manas, né, com ela? Esse filme, na verdade, ele foi a primeira vez que eu trabalhei com Dira, mas eu trabalhei já Hum, recentemente com ela no Manas. no E assim, Manas. a Dira, para mim, ela é uma inspiração, assim, ponto. Não só por, por eu ser paraense, por a gente vir do mesmo lugar e tal, e ela ser uma referência para mim de trajetória, mas ela é, assim, uma das grandes artistas nacionais que a gente tem. E ela consegue fazer isso sendo uma pessoa absolutamente humilde, sendo uma pessoa assim que escuta e se posiciona e que respeita a pessoa que está do lado. Assim, ela é uma pessoa realmente maravilhosa e ter essa experiência de estar começando a ter várias oportunidades junto dela e ao lado dela, assim, é um aprendizado sensacional, assim, que são coisas que eu quero levar não só para minha carreira, mas para minha vida. Com E assim, certeza. exatamente. E o Pureza foi muito especial, porque o Pureza foi a minha primeira experiência num set de cinema. Nessa época, eu já tinha feito o Scott na Amazônia, que era para televisão. Mas num Exato. set de cinema, o Pureza foi a primeira vez. E o Pureza tem uma coisa que é muito especial, que ele é dirigido pelo Renato Barbieri, que era uma coisa assim, é uma história baseada em fatos reais, uma história que realmente aconteceu. Então a gente Exato. tinha uma responsabilidade muito grande de contar essa história agregando o máximo de coisas que a gente poderia fazer. Inclusive, como preparação para esse filme, eu passei mais ou menos 45 dias num acampamento do MST, com pessoas que foram escravizadas na vida real e que foram libertadas. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de sentar com essas pessoas, de conviver com elas, de ouvir a história delas, você começa a ouvir um outro lado da história que você não escuta nas mídias, nos jornais. E você não só humaniza, mas que você entende que o conflito no campo é uma coisa que é muito mais complexa do que a gente pensa que é. E esse filme, protagonizado pela Dira Paz, ela conta a história da Dona Pureza Lopes Loyola, né? Que na década de 90, o filho dela sai de casa para trabalhar no garimpo e ele desaparece. E essa mãe, assim, sem instrução no sentido de ter ido para a escola, o conhecimento dela da vida mesmo, ela começa a viajar pelo interior da Amazônia e ela procurando o filho, ela passa em várias fazendas e em uma delas ela descobre uma grande rede de trabalho escravo que nessa época não era reconhecido no Brasil. Ou seja, a gente achava que a escravidão tinha terminado com a abolição da escravatura, mas através da Dona Pureza, a gente descobre que o Brasil ainda é um país escravocrata. Então, essa mãe, assim, com essa força de mãe, sabe, implacável, ela começa a enfrentar esse sistema gigante com, com forças muito grandes que chegam, inclusive, até Brasília, na capital, tudo isso para salvar o filho. É uma história real, que realmente aconteceu. E, enfim, foi a minha estreia no cinema, né? Então, Foi. eu acho Todas que as tuas estreias são assim fabulosas, né? Porque você participar de Pureza, né? Trabalhar em Pureza com Dira Paz, que é uma pessoa maravilhosa enquanto ser humano. Tive a oportunidade de Sim, conhecê-la também, sei o que você está falando. E sei não, é sem palavras assim, entendeu? Muito, que coisa boa, Guto. Eu fico muito muito, feliz. É muito. muito bom quando a gente participa de trabalhos assim, né? Exato, Completamente inspirador com uma temática dessa tão importante, muito. Eu acho que o não é? Pureza, ele tem uma coisa que é muito bom do cinema, que é não só o fator entretenimento, porque eu acho que a arte tem sim que ser entretenimento, a arte tem que ser divertido, tem que ser gostoso, mas ele traz, somado a isso, ele traz um fator de você trazer consciência para um problema que é muito grave no Brasil, que é o trabalho escravo, que fala-se pouco disso. E a qualidade do filme está comprovada na quantidade de prêmios que a gente recebeu, a qualidade do filme está comprovada no tamanho da estreia no cinema, que, enfim, foi uma das maiores estreias de 2022. Eu viajei o Brasil inteiro lançando esse filme, então, assim, foi uma experiência maravilhosa, não só trabalhar com Dira, mas poder fazer parte disso como um todo, poder viajar junto com o filme, poder fazer coletiva de imprensa,
É uma experiência muito maravilhosa. Eu me arrisco a dizer que o Pureza foi a minha escola da carreira, sabe? Porque eu passei por todas as etapas do processo do ator, que é desde antes do set, até no set, até depois do set, que é você lançar um filme, é uma Exato, outra etapa do processo, que você também faz parte. exatamente. Que bagagem, né? Que experiência boa você conseguiu com esse trabalho. Realmente foi Aham. fantástico. E nesse filme você era, o teu personagem era o Maranhão, né? Maranhão, sim. O Como é que Maranhão, era lá o Maranhão? As aham. características dele, assim. Assim, o Maranhão, ele é muito importante no filme, porque o filme basicamente tem duas histórias simultâneas que vão acontecendo. Uma é dessa mãe que está buscando o filho, e a outra é como acontece a escravização das pessoas no Brasil. Porque a gente associa a escravização com correntes, com a escravização colonial, do tráfico negreiro, e a escravização contemporânea ela é mais complexa, ela tem mais nuances que isso. E é através do Maranhão que a gente demonstra como é que acontece a escravização de um trabalhador hoje no Brasil, onde muitos deles estão numa situação de vulnerabilidade social muito forte, assim, de passando muita necessidade em casa, e eles são atraídos sobre promessas de bons salários, de boa qualidade de vida, poder oferecer uma condição boa para os filhos. E eles são atraídos para essas fazendas, que são fazendas nos interiores muito grandes. Muitas dessas fazendas são maiores que muitos pequenos países, sabe? E chegando lá, eles basicamente são retidos seus documentos, eles começam a trabalhar e é cobrado deles coisas que não deveriam se cobrar, como instrumento de trabalho, alimentação. Eles são forçados a trabalhar, a dormir e conviver em lugares assim muito insalubres. Aí chega no final do mês, ele não só não tem o que receber, como ele está supostamente devendo o patrão. Então ele entra numa espécie de ciclo vicioso, onde ele precisa trabalhar para pagar uma dívida que nunca vai ser paga pelas condições que são oferecidas para ele, e isso é estratégico do patrão. E ele só sai dali, ou depois que ele pagar a dívida, o que não vai acontecer, ou morto, o que acontece com muitas pessoas, ou caso ele seja resgatado pelo Ministério do Trabalho, através do Grupo Móvel, e o filme também conta a história da criação desse grupo. Uhum. É, e acho que o Pureza ele foi lançado num período assim muito cirúrgico, eu acho, que é um momento onde basicamente ocorre uma grande desmantelação, ocorre um desmantelamento assim do Estado brasileiro, onde basicamente corta-se o orçamento para diversas coisas e a atuação desses grupos de resgate fica muito mais difícil. Então, acho que o Pureza veio num momento assim importante para chamar atenção para esse problema. Assim. Então, para mim, fazer parte disso foi muito sensacional. Muito, com certeza, Guto, que é até emocionante você contando. Eu imagino como é que a sensação, né, de atuar com um tema desse tão forte assim. Realmente Foi, foi. E muito você ter bonito contato mesmo. com as pessoas que vivenciaram isso traz para você uma coisa que é mais do que o que você estuda e o conhecimento que fica na cabeça. Quando você convive com os trabalhadores que foram escravizados, tem uma coisa da carne ali que você traz no seu trabalho, que eu acho que é muito importante. E o É muito diretor, Renato forte, Barbieri, foi muito forte. O diretor foi muito feliz muito, em muito poder, feliz. em poder trazer a gente e botar os atores em contato com pessoas que foram escravizadas. Você Eu deixa de acho ser que intelectual, passa a eu ser acho do que foi coração. um dos melhores laboratórios assim, né, para quem tem Foi, vários trabalhos assim, porque foi foi muito sim. forte isso, Foi sim, extremamente foi forte. sensacional. Com relação a esses temas, né, a gente viu aí essa questão da escravidão, né, que foi o filme que você participou, né, que foi a Pureza, né, Pureza. Mas Uhum. você fez também, né, um docudrama, na verdade, né, que foi o The Love Side, Isso, The né, que Love Side. retrata, né, a história da Boate Kiss, né, o incêndio. Eu queria que tu me contasse como é que foi gravar esse filme, né, e no geral, como é que tu vê toda essa história que aconteceu? Foi muito triste, né, aquilo. Foi muito triste. Assim, a minha carreira, eu tenho uma felicidade muito grande de a grande maioria dos trabalhos que eu faço parte tem algum viés social, de alguma forma. Que eu acho que é interessante, porque a gente trabalha exatamente as questões das mazelas do nosso país, das coisas que a gente pode, que a gente tem que melhorar. No
Recentemente eu fiz parte do elenco da série Todo Dia, Mesma Noite, foi para Netflix e que conta a tragédia da Botkiss, né, que foi o incêndio que, enfim, ceifou a vida de 242 jovens em Santa Maria. Eu diria que esse foi, sendo Netflix, e eu diria que esse foi o maior set que eu fiz parte, assim, para você ter noção, eles literalmente reconstruíram a boate dentro de um estúdio, assim. Então, você até se arrepia de você entrar naquele ambiente e você enxergar a parede da cor que ela era, o bar do jeito que ele era, até a posição dos copos e das bebidas como estavam. Então você sente um calafrio muito grande, porque obviamente você vai gravando as cenas e você vai passando por essa experiência e uma parte de você sabe que aquilo ali, daqui a pouco, vai acontecer uma tragédia muito grande, que aquelas pessoas não sabiam que aquilo ia acontecer. Então, assim, foi uma experiência muito maravilhosa poder fazer parte disso, assim, que inclusive está completando 10 anos agora, em 2023. O lançamento da série quer coincidir com os 10 anos dessa tragédia, O incidente é. do incidente, exatamente. E nós tivemos novidades, assim, novidades não, mas atualizações muito recentes, no sentido de que haviam pessoas que foram condenadas, mas que houveram certas nulidades no processo e essas pessoas agora estão livres. Enfim, que trazem também novas nuances e novas coisas para se debater sobre isso. Mas eu acho que essa série ela é muito importante no sentido de que acho que ela serve como instrumento para a gente não esquecer isso que aconteceu, porque foi uma tragédia, conforme você vai pesquisando e entendendo, e a série explica sobre isso, você vai entendendo que foi uma tragédia evitável e que aquelas 242 jovens, eu estou falando de pessoas assim de 15 anos, de 15 anos não, de 18 anos até 18, todo 23, muito, muito 24, jovem. 25, todos muito jovens, tudo isso poderia ser evitado, assim. Realmente destruiu uma geração inteira de uma cidade que era universitária, de uma cidade assim de jovens que tinham sonhos e que tudo isso foi cortado de uma hora para outra, Foi. assim. E a série retrata As tudo isso, assim. famílias, né? Muito sofrimento. Eu quero até Exatamente. corrigir, porque é uma série que está na Netflix, né? Vai ser lançado agora em Vai janeiro. ser lançada na Netflix, Aham. não é isso? E Isso. eu entrei com o The Love Side, que é o docudrama, é outra coisa. Mas é assim Mas mesmo. você entendeu, você entendeu. Entendi, Depois a gente fala entendi. do The Love Side, porque eu estava com esse tema da Boate Kiss na cabeça, Aham. assim. Sim, sim. Quando eu vi que você tinha feito esse trabalho, assim, eu fiquei muito, eu disse, nossa senhora, Aham. porque E, e, a, realmente, e a série, o The Love Side, esse docudrama, assim, como eu disse, ela também entra numa questão, assim como a da Netflix, da minha carreira sempre me encaminhar para projetos com temáticas sociais. O The Love Side, ele traz um assunto que eu acho que é muito legal, assim, ele na verdade não é para o Brasil, é para os Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de interpretar um afro-americano. E é um trabalho assim, onde atores interpretam pessoas reais, contando as suas histórias. Por isso que é docudrama, porque ele pega histórias reais, mas que é interpretado por atores. uhum, Enfim, e há adaptações em cima disso, muitas vezes para proteger a identidade da pessoa, sabe? exato. E eu interpreto o Devon, que ele é um ex-jogador de futebol americano, um garoto prodígio que é assim, nos Estados Unidos, o futebol americano é muitas vezes a única oportunidade de ascensão social de uma família, principalmente famílias negras e principalmente famílias de baixa renda, baixa classe social. Uhum. E o Devon, sendo um prodígio, ele começa muito jovem ter uma expectativa muito grande em cima dele. Ele começa a assinar bons contratos, começa a ser a esperança de melhora para a família dele, para a comunidade dele. Só que os Estados Unidos têm um problema estrutural de que os jogadores de futebol americano, quando eles se contundem, assim, se você não está jogando, você vai perder o seu contrato e você vai perder a sua vaga na universidade e você vai perder essa única oportunidade que você vai ter para sua vida inteira. Então, ele começa, receitado por médicos do time, ele começa a tomar opioides, começa a tomar remédio para dor. E, para quem não sabe, os opioides são remédios que viciam.
Só que é estrutural. Era médico que estava passando isso para ele, porque ele precisa voltar a jogar, porque ele precisa manter o contrato dele, porque ele precisa continuar, e é um ciclo que vai se criando. É uma pressão muito grande, né, em cima da. É uma pressão muito grande para um jovem adolescente que só quer dar uma vida melhor para a família. E o objetivo exatamente do The Love Side é você humanizar pessoas que passaram por situações de adicção, pessoas que estão se recuperando de vícios. Porque a gente tem, no senso comum, tem-se muito essa ideia de que a pessoa que usa drogas ou algum entorpecente é um preguiçoso, faz isso porque ele quer, é um vagabundo. E, na verdade, muitas dessas pessoas passaram por situações que levaram elas até ali. Por exemplo, o Devon era uma pessoa que é um jogador de futebol, que o médico receita um opioide, que vicia, ele não sabe disso. Então, essa série, ela tem exatamente esse objetivo de humanizar a situação de pessoas que estão se recuperando. Esse trabalho faz parte para o Instituto Mountainside, que é exatamente uma rede lá nos Estados Unidos que ajudam pessoas a se recuperar desses É de vícios. reabilitação, né? É um centro de reabilitação, É. exatamente. E o Devon é uma dessas pessoas que passa por isso. Eu conto mais ou menos, eu relato a história do Devon, onde ele passa por essa experiência no futebol americano. De uma hora para outra, ele sofre uma lesão gravíssima que ele precisa parar de jogar, senão ele vai, enfim, ele não vai mais poder andar. Só que essa altura do campeonato, ele já está viciado em remédios por causa do clube do time que oferecia para eles. Sim. Então, de uma hora para outra, ele tem que parar de jogar. Aí ele perde a bolsa da universidade, precisa voltar para casa. Agora, só que assim, ele está viciado em remédios, está com depressão, porque de uma hora para outra ele não pode mais fazer aquilo que ele ama. E pelo sistema norte-americano, é basicamente um abraço. Você não pode mais jogar, eu não quero saber. Não importa se eu lhe dei remédio e você ficou viciado nesse remédio, eles não estão nem aí. Então, conta dessa história pela perspectiva da recuperação dele. Então, É. é muito bacana. E O muito bacana, acho que são Devon histórias chega a nessa se história. envolver com drogas? Não, ele se envolve com álcool, né? Também Ele se tem envolve problemas com com álcool. Num primeiro momento, ele se envolve com opioides, que ele recebe por receitas do médico do time. E depois que ele retorna para casa com depressão, com diversas outras questões mentais, de saúde mental, ele começa a ter problemas com álcool, começa a ter problemas com drogas, e ele chega realmente no fundo do poço. Até que ele tem a oportunidade de ir para o Instituto Mountainside e conta essa recuperação dele. E hoje em dia o Devon ele é treinador de futebol americano, e o objetivo dele, eu acho isso que eu acho lindo na história dele, é que ele ajuda a nova geração que está vindo a tomar cuidado com essas armadilhas da carreira, coisas que acabaram acontecendo com ele. Então, ele ajuda essa nova geração a não cair nessas armadilhas. Muito importante, viu? Muito, Realmente. muito. Nossa, todas as produções que você participa realmente tem esse cunho, né? Como você fala aí. Que Aham. coisa incrível, 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 viu? Sim, sim. Você falando aqui, eu tô apaixonada. Esse aí eu não assisti ainda, eu vou assistir, viu? Esse ainda não Porque vai lançou. ser lançado lá, né? Vai ser lançado lá, exatamente. Vocês gravaram em inglês? Como é que foi? Ou vai ser traduzido? Como é que vai ser Não, isso? gravamos em inglês. Inclusive, assim, foi um processo super curioso, porque gravamos em São Paulo, na verdade. Para ter uma história interessante para eu entrar para esse projeto, é porque eu estava basicamente gravando um outro seriado no meio do caminho, assim, estava gravando uma série chamada Condor aqui em Belém. Que depois eu quero saber, viu? Como é que se dá o Condor aí? Aí eu estava gravando uma série chamada Condor aqui em Belém, ou seja, eu estava com um contrato assinado e estava basicamente indisponível para gravar. Aí, a gente termina o processo de gravação de Condor e no dia seguinte eu fico sabendo que eles estão procurando atores nacionais ou estrangeiros que soubessem falar inglês como nativo. Porque uma coisa é você falar inglês, mas existem questões de sotaques dentro dos Estados Unidos, Exato. assim como aqui no Brasil, tem vários e vários sotaques. Então eles estavam buscando pessoas que se passassem por americanos nativos.
Eu tive a oportunidade de estudar inglês, inclusive agradeço muito a meu pai por ter insistido. Mas é Porque fundamental, viu? Inglês é é, fundamental. se dependesse de mim, eu não teria continuado. Mas Tá vendo? seu Galvão insistia para que a gente fazia inglês. Ô, seu É, Galvão. e eu sempre gostei muito. E depois eu aprendi a gostar. Sempre assisti muito filme, então eu sempre gostava de imitar os personagens. Então acabei pegando um sotaque que se passa por nativo. Aí basicamente eu mandei um vídeo, queria um vídeo falando inglês. Aí, como todo processo, você manda um vídeo, aí gostam, aí pedem outro, aí pedem outro, aí pedem outro, é com uma determinada cena, fazendo determinada coisa. É, eu descubro pelo meu agente que eles estavam há mais de 6 meses procurando um ator negro, ou seja, que o personagem era negro, procurando um ator negro que falasse inglês como nativo. Só que eu não poderia fazer porque eu estava gravando uma outra série. Eu basicamente fico disponível e com 15 dias eu estava já assinando o contrato lá para viajar para São Paulo para poder gravar a série. Que coisa boa, Guto. Tem umas coisas assim que o universo coloca na nossa vida que são Foi quanto maravilhosas. tempo Assim. de gravação para concluir esse trabalho? Foi muito rápido. O processo inteiro demorou mais ou menos uma semana, assim. Nossa, foi É, rápido. Exatamente, mas a história, o que eu acho mais interessante é que demorou muito tempo. Eu tenho uma sensação que, sabe, parece que o personagem está guardado para você, sabe? É, tinha que ser Porque, seu. Tinha que porque ser seu. eles estavam há 6 meses procurando uma pessoa no Procurando, perfil, não tinha ninguém. Quando você e fica não encontra. disponível, Aí eu apareço, fico disponível, com 15 dias o pessoal está correndo para eu assinar o contrato, assim, e foi uma experiência muito legal, assim, porque eu tenho uma visão desse trabalho que foi muito especial, porque eu acredito assim que a oportunidade de você saber que você consegue se passar também por um afro-americano, eu acho que abre oportunidades de você viajar para fora e você fazer com filmes certeza. internacionais, de você ir para os Estados Unidos. Então é muito legal assim. Fora que foi uma oportunidade também de atuar numa língua que não é a minha língua mãe, né, que é o português. É, Então, você fazer esse trabalho a gente tinha um técnico de prosódia que é uma pessoa especializada em ajudar você a fazer esse sotaque perfeito. Perfeito não, porque nem o sotaque dos americanos ele é fixo, né? Tem nuances, mas você encontrar esse lugar de você conseguir se passar por uma pessoa de outra nação sem que as pessoas percebam que você é brasileiro é muito legal, assim, foi é muito especial. muito legal, muito legal. Que coisa boa, viu? Aham. Você é incrível, viu? Cada vez que eu escuto mais coisas sobre você, é incrível demais esse Ô, teu Cris, trabalho, obrigado. potencial fantástico, né? Fico muito feliz. E feliz de poder ter te conhecido, né? Para estar Ah, podendo conhecer aí essas coisas, esses trabalhos. eu quem Você. fico. Aproveito para mandar um abraço pro Cléo aqui, que é a pessoa Ai, que botou a manda, gente em manda. contato. Não foi? Aham. Cleodon foi que deu todo esse, né, que fez aí esse contato, esse intercâmbio aí pra gente. Sim, Foi sim. maravilhoso. Um beijo, Cleodon. Vem cá, aí no caso do Condor, me conta, que é da TV Cultura, né? Sim, Que foi sim. que você estava gravando antes de fazer esse? Exatamente. Assim, Condor é uma série que para mim é muito especial, porque eu diria que Condor é uma série que foi gravada também aqui em Belém. Uma coisa que eu acho muito legal da minha trajetória é que, assim, eu sou paraense e hoje moro no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a minha terra ela sempre foi muito generosa comigo. Assim, quase sempre que tem algumas grandes produções que vêm fazer, eu tenho a oportunidade de fazer parte. E acho que, obviamente, isso também tem o fator de eu estar no Rio de Janeiro, ganhando experiência e atuando em produções lá. Então, eu acho que tudo isso conta. Condor foi uma dessas séries que grandes produções que iam ser rodadas aqui em Belém, no Pará, e eu tive a oportunidade de fazer. Condor é uma série que conta a história da Gabriela, que é interpretada por uma grande amiga minha chamada Annie Bia, e basicamente ela é uma jovem que não conhece o pai e que ela recebe uma carta e esse pai está convidando ela para conhecer ele, só que ele está em outro país e ele vai estar lá durante um curto período de tempo. Então, basicamente, conta essa trajetória dela
encontrando formas de ir conseguir ver o pai, que ela é de uma família periférica daqui de Belém e tal. E a série vai lidando, vai mostrando essas dificuldades da realidade dela, e, enfim, tanto sociais quanto de ir ver o pai. E o personagem que eu interpreto é o Renner, que é o namorado dela nessa época que ele está vivendo. Só que a grande questão é que eles se conhecem no meio desse furacão todo que ela tá vivendo, de ir conhecer o pai, e ela tem questões com a mãe. Eita. Então, o relacionamento deles tem uma coisa que eu acho que é muito legal, porque ele é complexo, no sentido de que sabe aquele clássico Era Só uma Ficada? Já ouvi Era um essa pouco. história. Aquele clássico Era Só uma Ficada. Aí eles se apaixonam, e existem esses conflitos de que, obviamente, o Renner quer o bem para ela e quer que ela vá conhecer o pai, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele vai sofrer muito quando ela for. É. Então existem todas essas nuances. Então a série vai tratando de várias formas em que o Renner é uma pessoa que ajuda muito ela, ele é uma peça importante para ela conseguir tudo que ele quer, mas ao mesmo tempo, pela posição dele, ele acaba às vezes virando um obstáculo, então então tem Atrapalhando. Ele ajuda, mas atrapalha. ele ajuda, mas atrapalha às vezes. Então é como todo relacionamento que tem altos e baixos, assim. Eu gosto muito da dinâmica deles, assim. E essa série foi muito especial para mim por eu estar na minha terra. Ela tem um Ah, fator que que eu acho que é coisa muito bacana. boa. Ela tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, que ela retrata uma outra Amazônia que a gente não conhece. Quando a gente está falando de Amazônia, normalmente a gente tem a ideia de florestas e de diversidade animal. E essa série fala de uma Amazônia urbana, em Belém do Pará, uma Amazônia urbana periférica, sabe, das pessoas que moram aqui em Belém, que têm a vida delas, têm as dificuldades delas. Inclusive, Condor é uma metáfora não só para o pássaro Condor, mas para um bairro aqui em Belém, que é onde se grava a Hum, série. que Então, interessante. foi muito bacana poder ter essa experiência assim. Mas, rapaz, falando nessas temáticas da Amazônia, né? Você teve uma experiência com a banda Pentral, não é isso? Uhum. Você chegou a gravar clipe, foi mais de um clipe, só foi um. Me conta como é que foi isso. A Pentral foi uma série de clipes que eu fiz. Inclusive, assim, eu tive várias conforme a nossa trajetória vai passando, a gente tem a oportunidade de trabalhar de novo com várias e várias e várias pessoas, e você vai conhecer, você vai montando o seu grupo de amigos. Então, assim, quando foi uma das várias vezes que eu trabalhei com diversas pessoas, inclusive assim, Pentral foi a primeira vez que eu trabalhei com a Anibia, e quando foi a segunda vez. Nós fizemos par romântico já duas vezes. Eita! É, desculpa, e a Pentro foi uma série de clipes que a gente fez, exatamente com Uhum. temática amazônica, e que tem uma coisa que é muito legal, assim, que a gente trabalha através de metáforas. A gente trabalha essa questão do êxodo rural, das pessoas que são do campo e que são obrigadas a vir para a cidade, e que na cidade elas enfrentam todas as dificuldades pelo fato de elas terem vindo do campo. Fala da questão do conflito da terra, que aqui no Pará, infelizmente, é uma realidade muito grande que a gente tem. E, obviamente, acrescentando também elementos da nossa cultura popular aqui, elementos místicos. Então, existe uma grande poesia nessa série de clipes que eu acho que é muito legal, assim. Que coisa boa. No SWAT, né, na Amazônia, como é que se deu esse processo aí? O Squat na Amazônia Squat, foi squat. no Squat Ó, na Amazônia. Tem uma coisa que eu gosto, para mim o Squat ele é muito especial, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar num set. Eu comentei com você, né, no começo, uhum. que a minha carreira foi tomando uma direção, de certa forma, um pouco se afastando um pouco do teatro, indo mais para o audiovisual. No Squat, eu diria que foi a primeira vez que se deu esse passo. A Squat na Amazônia é uma série. Foi a primeira vez que eu fiz uma série de audiovisual, e conta a história de um grupo de jovens artistas, aqui em Belém do Pará também, que eles têm um grupo artístico, e eles tentam organizar eventos culturais. Mas, ao mesmo tempo que a série mostra as dificuldades deles como artistas, vivendo numa indústria, numa área que não tem incentivo, que acaba tendo um terreno pouco fértil,
fala também das dificuldades humanas deles, de serem jovens, de estarem juntos, dos relacionamentos deles e das amizades. É, então, para mim foi muito legal fazer isso. Tem uma história que eu acho que é muito curiosa da minha participação nessa série, que eu, na verdade, eu diria que assim, você vai fazendo uma trajetória e uma coisa vai puxando a outra, sabe? Por isso que é É, importante você estar em movimento. é verdade. Eu estava fazendo uma Paixão de Cristo numa cidade chamada Castanhal, aqui no interior do Pará, uma cidade de mais ou menos 1 hora daqui. Durante 4, 5 meses, todo final de semana, eu pegava o carro, ia para Castanhal, e detalhe, fazendo escondido nessa época, né? Porque eu ainda não tinha assumido que eu queria ser ator. O clipe ainda não É, tinha saído de Fafá. Ainda não tinha saído, isso foi antes de Squat, foi antes de tudo. Minha primeira grande experiência como ator foi nessa Paixão de Cristo. Todo final de semana, eu pegava o carro e ia fazer alguma coisa em Castanhal, assim. Passava o final de semana para lá, chegava no domingo e eu voltava. Que era essa Paixão de Cristo. A gente ensaiava, montamos o espetáculo. Quando chegou, na época, a Páscoa caiu em março, a gente apresentou lá na Arquidiocese de Castanhal. Foram 2 dias de apresentação e deram mais de 9.000 pessoas. Aí, no segundo dia, um produtor chega comigo: Oi, Guto, tudo bem? Eu estou produzindo uma série chamada Scott na Amazônia, não sei o quê. Eu gostei do seu perfil, queria que você e o seu irmão viessem fazer teste com a gente, para a gente ver o que acontece. Aí, só que tinha um detalhe. Eu e meu irmão, a gente foi chamado para fazer teste para o mesmo personagem, assim. Então, imagina o Nossa Senhora! imagina a situação, tipo, ou nenhum pega ou só um pega, né? Não, um dos dois tem que ficar. Não dá. Aí fomos lá, fomos lá para audição no dia que tinham combinado e basicamente eu acho que os dois foram bem no teste, assim. Aí eles precisavam tomar uma decisão, eles comentaram com a gente: olha, Guto, Pedro, a gente precisa decidir aqui, mas a gente vai liberar vocês e a gente entra em contato com a nossa resposta. Aí beleza, voltamos para casa e tal. Passou mais ou menos uma semana, eles ligam pra gente e informam que um dos dias lá, um outro ator que eles acharam que tinha a cara do personagem acabou indo e tal, mas eles agradeceram a nossa participação e tudo bem, vida que segue. Aí passa-se mais alguns dias, eles ligam de novo pra gente e olha, Guto, Pedro, a gente gostou tanto de alguns testes de algumas pessoas que vieram fazer, que a gente decidiu criar novos personagens para essas pessoas. E a gente queria convidar você e o seu irmão. Então, do tipo. Foi E maravilhoso isso. foi. Então, assim, o que era ou para nenhum ou só um pegar, acabou entrando os dois, Os dois. numa circunstância muito maravilhosa. E do squat aconteceu a história da Fafá de Belém, que do squat eu fui puxado, do squat eu fui puxado para o Quem Não Te Quer Sou Eu, e do Quem Não Te Quer Sou eu finalmente tive a oportunidade de sentar e perceber que eu estava vivendo um momento da minha vida que eu cheguei meio que numa encruzilhada, assim, tipo, eu preciso decidir. Eu estava com mais ou menos 23 anos na época, e que chegou um momento, assim, que eu senti que eu precisava tomar uma decisão, assim, de que era continuar na minha antiga vida ou decidir trilhar pelo caminho artístico, que se envolveria mudar ou para o Rio ou para São Paulo, ver alguma instituição lá onde eu pudesse estudar. Então, todos esses acontecimentos me levaram a, digamos que, ter a coragem de dar eu acho que é quase um salto de fé, assim, sabe? Você se jogar do precipício sem saber o que tem lá embaixo. Então, a partir dessas experiências, eu finalmente tive coragem de dizer: eu quero fazer isso, é isso que eu vou fazer. E se eu não fizer isso nesse momento, eu vou passar o resto da minha vida amargando o e se. Não podia, de jeito Não nenhum. podia. Mas é muito interessante a tua história, Aham. Guto. É um negócio assim sensacional. Todo mundo tem uma história assim para contar. Todo mundo tem. Quando a gente para assim, né, te ver como ator, como artista, você não imagina tanta da coisa que aconteceu, né, Sim. até chegar nesse momento agora. Ô, Guto, me explica aí como é que foi essa história do Esquadrão do Amor, que tem a marca Sazon envolvido. Como é isso? O Esquadrão do Amor. O Esquadrão do Amor, para mim, eu acho que ele tem um diferencial na minha carreira, porque
eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, fazer um trabalho que não necessariamente fosse de ator, mas é um trabalho de apresentador. A Sazon, ela viajou o Brasil apresentando trabalhos sociais, aonde a Sazon sendo uma marca de temperos, aonde através da comida você se espalha amor. E eu fui um dos embaixadores desse projeto, e eu tive a oportunidade de apresentar o projeto do Rio de Janeiro, que é o projeto Semeando Amor. E nesse projeto eles têm uma coisa que é muito legal, assim, eles ficam numa comunidade em Rio das Pedras, e esse projeto, eles ajudam dentro da comunidade, eles ajudam aquelas pessoas que, inclusive, para a comunidade, eles estão numa situação de vulnerabilidade social. É gente assim que gente que a família não é próxima, é gente que tem doenças que são contagiosas. Então, através da comida oferecem amor, sabe? Eles ajudam essas pessoas, sabe, dando alimentos. Esse projeto tem uma coisa que é muito bacana, que ele trabalha com sustentabilidade, aonde não existe Hum, desperdício nenhum dos alimentos. Eh, então, eu junto com a Sazon, nós fomos para essa comunidade, nós apresentamos esse projeto, fizemos inclusive está no YouTube hoje em dia. Então, é uma forma de você trazer ao conhecimento do público e do povo projetos sociais que são muito bacanas. E a com Sazon até hoje certeza. ela faz esse trabalho de assessoria, de poder de fortalecer para que esses trabalhos Muito possam bom, crescer. Muito bom, muito muito bom, bom. muito bom. Nossa, E muito, assim, muito bom. eu descobri esse meu lado através desse trabalho, eu descobri esse meu lado de apresentar projetos, inclusive, se duvidar, daí que vem um pouco da semente do Janelas, sabe, da semente de outros projetos que eu tenho atualmente, que envolve não só ser ator, mas envolve apresentar também. Obviamente Exatamente, é. Obviamente a parte do ator aparece na postura e na fala, nas outras coisas, mas é diferente você ser um personagem e você está apresentando alguma coisa, então para mim é muito bacana poder passar por essas coisas, assim. Muito, muito bacana. E você faz muito bem ambas as coisas, né? Então isso é maravilhoso, muito, muito Começou bom. no Esquadrão do Amor. Tá vendo? Me conta aí, você participa também do Artífice, é isso? É assim que se chama? Artífice. Artífice é um grupo Artífice. artístico. Artífice é um coletivo de artistas, que é encabeçado pela Cissa Castelo, que ela é uma das grandes diretoras de elenco, do Brasil. Inclusive, ela produziu Pureza, ela produziu Dois Filhos de Francisco, ela produziu Palhaços com Selton Mello. Enfim, basicamente tudo que tem um dedo da Cissa é sucesso, e é coisa boa, assim. E assim, eu eu tenho uma história com a Cissa muito bacana, de ela ter me visto muito novinho, logo quando eu comecei fazendo meus primeiros workshops, e ela conseguiu ver o meu desenvolvimento, fazendo o teste de pureza, fazendo o pureza. E através desse meu crescimento, ela me convidou para esse grupo, para esse coletivo de atores e artistas, que envolve roteiristas, envolve diretores, envolve atores, que o objetivo é exatamente produzir não só conteúdo, mas coisas dramatúrgicas, histórias que têm uma pegada, não só de você contar boas histórias, mas que trazendo também diversidade, trazendo também todos os assuntos que a gente, como artista, quer poder conversar. Então, se a gente for pegar o pessoal da Artífice, tem absolutamente gente de tudo quanto é tipo. Não é só aquela coisa padrão da pessoa branca, no caso, homem, por exemplo. Então, você tem pessoas pretas, tem pessoas brancas, tem asiáticos, tem pessoas LGBTQIA+, tem pessoas trans. Então, assim, e poder ter sido chamado pela Cissa para fazer parte desse projeto, eu acho que pelo menos na minha cabeça, é um orgulho, é um atestado da qualidade do trabalho que eu tenho feito, da minha evolução, assim. Com certeza, muito, muito bom. Nossa Senhora. Vem cá, a gente falando da tua trajetória, desse início todo, né? Como foi a questão da família, né? A questão da profissão, né? De trocar de profissão, no caso. Eu queria que você, se você pode deixar uma mensagem para aquele jovem que passa por isso também. Você sabe que eu também passei por isso na minha vida, você sabe. E o que
mensagem você deixaria para aquelas pessoas que têm o desejo, né, de realmente abarcar uma outra profissão, mas tem a família, né, que incentiva um outro lado? Como é que o jovem, o que é que ele pode fazer? Que mensagem você deixaria? A mensagem que eu deixaria pode parecer simples, mas eu acho que é muito disso, assim, é a gente simplesmente fazer. Eu acho que a gente tem uma cobrança, e eu tenho uma cobrança muito forte em cima de mim, que você tem que fazer e tem que ser bom desde cara. Não necessariamente, você vai evoluindo e existe um processo. Então, eu acho que no primeiro momento a gente tem que simplesmente sentar e fazer. Não importa se vai ser bom, se vai ser ruim. O importante é tem que pensar na trajetória, tem que pensar na evolução. Então, o que eu diria para esse jovem que quer fazer, eu, no meu caso, foi um caso muito extremo, que eu precisei passar por um problema cardíaco para ter coragem de poder fazer. Então, eu acho que eu acho que eu sou uma pessoa que é a prova de que é difícil e que não é fácil você tomar uma decisão nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo assim que se a gente quer fazer isso, ninguém vai fazer pela gente. Então, eu acho que a gente tem que fazer, se é isso que a gente realmente quer, sabe? E, de novo, entender que é uma trajetória, entender que a gente começa com passinhos de tartaruga, sabe? É, e que você vai evoluindo, que você vai ganhando experiência. A gente pensa muito no medo do fracasso e a gente pensa muito no resultado final que a gente quer chegar, quando eu acho que a gente tem que pensar na trajetória, e que é a trajetória que faz o caminho, entende? Então eu penso É um pouco por esse verdade, lado, assim. é verdade. Guto, eu quero te agradecer por ter participado aí do Sete de Arte e Música, nesse papo tão gostoso, tão legal. Eu adoro conversar contigo. Se eu pudesse, eu faria todo dia. Vamos conversar, porque é muito, muito gostoso conversar contigo. Foi um Cris, eu prazer agradeço. imenso poder estar Aham. contigo. Agradeço a Cleodon, e te desejar todo o sucesso do mundo, tá? Muita prosperidade, que essa carreira ascenda cada vez mais. E eu sou sua fã, tá? Cris, eu também sou seu fã e fico muito feliz aqui da gente poder estar conversando aqui já pela segunda vez, e pela segunda vez ter sido uma conversa muito maravilhosa, muito bacana, e se eu pudesse também conversava contigo todo dia. Muito obrigado, Quando Cris. vier em Recife, já sabe, tá intimado, viu? Aham. Um beijo para o Cléo também, que nos Beijo pro Cléo, apresentou. para todo mundo aí. Um beijo Aham. grande, viu? Um grande beijo, Obrigada, Cris. Muito obrigado. obrigada, querido. Até breve. Até breve. Beijos. Beijão, tchau. En Colombo.